E aí, galerinha, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de trigonometria. E hoje nós vamos trabalhar com as funções circulares inversas. Não sei se vocês vão lembrar, né, daquilo que já foi dito há bastante tempo, né? Mas foi comentado o seguinte, que as funções inversas do seno, do cosseno e da tangente, elas não são necessariamente o inverso dessas funções. Por exemplo, quando eu trabalho com funções, eu tenho aqui um x. A f de x é igual a x, tá? Aí, quem é a inversa do f de x? Quem é o f de x a menos 1, né? Ou f a menos 1 de x? É o inverso do x, né? 1 sobre x. Mas aqui não ocorre o mesmo. Ou seja, o inverso do seno não é a função 1 sobre o seno de x, que também é conhecida como cossecante. A função inversa do cosseno não é 1 sobre o cosseno, que seria a função secante. E o inverso da tangente não é 1 sobre a tangente, que seria a cotangente. Não, não tem nada disso. As funções inversas do seno, do cosseno e da tangente são as funções arco, como está escrito aqui. Bom, mas o que é um arco mesmo? Bom, nós temos que lembrar o seguinte, nós estamos trabalhando com ângulos centrais. O que são ângulos centrais? São esses ângulos que ficam no centro da circunferência, ou seja, é o ângulo referente aqui do ponto que eu estou no ângulo até a borda ali da minha circunferência, eu tenho o raio, tá bom? Eu tenho o raio. Então, o que é então esse tal do arco? Nós temos que lembrar, né, o seguinte, que quando eu estou trabalhando então com ângulos centrais, esse arcozinho aqui, o ângulo que faz esse arcozinho aqui, isso aqui é um arco, né, de uma circunferência, né, eu tenho uma circunferência inteira, eu posso pegar somente um arquinho dela aqui, ou seja, um pequeno comprimento dela. Esse arco aqui, ele possui o mesmo ângulo daqui do centro, ou seja, esse θ é igualzinho a esse θ aqui. Então, o que isso aí está me dizendo, né? Bom, as funções arco, tá? Elas querem descobrir o seguinte, determinado valor é relacionar um determinado valor da função seno a um ângulo. Calma que a gente vai entender. Isso aqui são só palavras que estão sendo utilizadas agora no começo. Vamos pensar na função seno. Tá? A função seno aqui vai ser um exemplo para a gente utilizar. Tá? A função arco, respectiva à função seno, é o arco seno, como está escrito aqui. Arc-seno. Ou então, mundialmente conhecida como arco-seno. E a gente escreve assim, arc-seno. Tá bom? Bom, a função arco-seno em questão seria como que a seguinte pergunta, né? A gente trabalha com uma pergunta. Qual é o arco cujo seno é y? Ou seja, tem que lembrar sempre que y é igual a seno de x. Então, o que eu quero saber? Como o arco está relacionado ao ângulo, porque eu estou trabalhando com ângulos centrais, ou seja, esse θ daqui é o mesmo θ daqui, então, qual é o arco respectivo, né, ao valor de y? Então, vamos pegar aqui a própria função seno. Tá? Seno de x é igual a 0,333. Tá? Então, a pergunta que eu vou fazer é qual é o valor, ou seja, qual o ângulo, qual o arco que seno de x é igual a 0,333 ou 333, né? Porque eu botei um valor ali muito fácil de se falar, 0,333. Aí, tá vendo? Até enrola a língua. É isso que eu estou querendo descobrir aqui. Então, eu quero descobrir o valor de x, né? Que é o valor do meu ângulo. Opa! Qual o valor do meu ângulo? Qual o valor do meu ângulo que, jogado dentro desse seno, dá 0,3333. Tá bom? Bom, então eu quero descobrir o x. Então, x é igual ao arco. Opa, escrevi errado. Arco seno de 0,3333. Tá bom? Bom, eu sei isso de cabeça. O ângulo
que jogado dentro do seno dá 0,3333. Ou seja, 0,333, tá vendo? Tô me enrolando com isso toda hora. Cara, eu não sei, de cabeça eu não sei. Eu sei do seguinte, eu sei do meio. O meio eu sei. Né? Aqui, se ao invés de 0,333 aqui fosse o meio, poxa, eu sei fácil. É o ângulo de 30 graus. Quando eu jogo 30 graus dentro do seno, eu tenho meio. Fácil, moleza. Esses valores são um pouquinho mais complicados. Então, o que eu utilizo? Maple calculadora. Não tem jeito. Eu vou botar até o print aí para vocês na tela. Tá bom? Mas não tem escapatória. Eu tenho que usar ferramentas computacionais, tá? Então, arcosseno de 0,333. Então tá aqui e eu estou colocando agora na tela ambos os valores, tanto em graus e outro aí em radianos, tá bom? Então eu não tenho escapatória. Eu tenho que utilizar essas duas funções. Tá? Eu tenho que utilizar ferramentas computacionais, senão não consigo descobrir todos os ângulos. Eu consigo aqueles conhecidos, por exemplo, meio, raiz de 2 sobre 2, que eu sei que o ângulo é 45, raiz de 3 sobre 2. A gente até fez isso quando a gente trabalhou com as equações, tá? Mas agora nós estamos trabalhando de uma forma mais ampla, mais completa, tá? Que são as funções arco. No fundo, o que a gente estava fazendo naquela hora, a gente estava trabalhando com as funções arco, tá bom? Então, nós temos as seguintes funções arco. Quais são? Né? Arco tangente, como inversa da tangente. Então, inversa da tangente do ângulo θ. Arco cosseno, que é o inverso da função cosseno do ângulo θ. Ou x, pipoca, tanto faz. E arco seno, aqui relacionado, claro, ao seno de θ. Tá? Por que eu não estou trabalhando aqui com arco cotangente ou arco secante? Né? Bom, porque todas as relações elas podem ser trabalhadas com essas três identidades fundamentais. Tá bom? Claro que você pode usar as outras, né? Vai equivaler à mesma coisa. O arco cujo a secante é 3, por exemplo, porque como eu tenho valor de secante, eu posso ter valores acima de 1, tá bom? Você pode ter isso, tá? Mas você pode sempre trabalhar com essas três aí, que sempre vai dar certo, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa aula bem curtinha e bem pistola, né? E um forte abraço a todos.